Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central: o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona. Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur. Dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de Mário, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso redator e produtora Sali Franco de Moraes, que fará agora sua saudação a todos vocês. Agradecendo a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia, e pedindo ao Pai que os abençoe em seus lares, em seus ambientes profissionais, enfim, toda a sua vida. Conosco aqui também o nosso querido Joel Vaz, que como sempre prepara uma agendinha cheia de luz, né, Joel? Sua saudação e a nossa agenda. Cheia de luz. A luz que eu passo para os corações de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, com Jesus no leme. Agenda Vagalume. Vagalume. Agenda Vagalume, é verdade. Por falar em vagalume, eu vou falar de um vagalume que está fazendo 100 anos. Dr. Jorge Andréa, que iluminou este século com seu amor, com a sua dedicação, este missionário que faz da medicina a ciência do futuro. Ele captou e transformou essa ciência a serviço da doutrina, a serviço do bem. E ele completa 100 anos de jornada e vai ter uma festa lindíssima no Seja da Barra, que é a Casa Espírita Joana de Ângeles, com uma festa lindíssima. É dia 13 de agosto, com a presença do nosso amado Divaldo Franco, que fará uma palestra, segundo o professor César Reis. Divaldo fez questão, quando ele soube que era o centenário, eu vou. Olha que então, não é comum isso, né, Divaldo? É muito requisitado. Eu faço questão de ir. E também teremos a entrevista feita pelo profissional da TV Globo, né, o Trigueiro, André Trigueiro, fantástico. Então, é de alto nível. Então, o livro do Jorge Andréa, a presença do Divaldo, a presença do André Trigueiro, o DVD que vai ser distribuído, tudo isso faz parte dessa grande festa, que é o mínimo de homenagem que podemos fazer a esse homem realmente singular. É uma tarde inteira no dia 13, uma tarde inteira de convívio amoroso com estes luminares da doutrina espírita e outros amigos do professor César, do doutor Jorge Andréa, que estarão lá homenageando. É imperdível. Faça as suas reservas, entre no site, Seja Barra, e vão saber como é que se adquire. É fácil. Tem um sitezinho, tem uma distribuidora profissional que organiza isso. Pela internet vocês conseguem garantir a vossa presença lá. Por falar em grande festa, eu fico muito contente quando uma notícia internacional. As pessoas até falam assim, pô, internacional? Eu não vou. Mas pela internet, o nosso programa é ouvido no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu recebo notícias incrível. Eu recebo as notícias mais inusitadas. E eu fico muito feliz quando tem uma festa fora do Brasil. Porque as pessoas pensam que o espiritismo é um negócio de brasileiro. E não tem nada a ver. O Brasil é o maior país onde floresce a doutrina dos espíritos. Entretanto, ele se expande pelo mundo inteiro. E vai haver o 10º Simpósio de Espiritismo dos Estados Unidos, em San Diego. Olha só,
Que coisa boa. Eu gosto de falar isso para que a gente tenha uma visão mais ampla da expansão da doutrina no mundo inteiro. E atenção, região dos lagos, vai começar também o primeiro ciclo de palestras da Ivana Reis, da Federação Espírita de Goiás. Ah, muito bom. É muito bom. Entre também ali no site para saber o roteiro dela. Ivana Reis, a região dos lagos vai estar em festa. E hoje no Teatro Vanucci tem o nosso querido Marcelo Domingues. Ele vai abordar temas da atualidade e vai ser no Shopping da Gávea, do Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci, terceiro piso, 19h30, a entrada é franca. Mais uma vez, reitero o convite a todos os associados do Obreiros do Bem, Hospital Pedro de Alcântara. Venham conhecer os novos paradigmas, os novos roteiros, as novas tarefas, que são imensas, oportunas para o momento em que a Organização Mundial de Saúde anuncia que, nesta próxima década, pelo menos 20% da população do planeta estará assediada por distúrbios da mente. É muito importante a vossa presença para que a gente determine os novos paradigmas do nosso comportamento, do nosso trabalho. Eu tenho muita coisa a falar ainda, mas vai ficar para a próxima oportunidade. E quem quer saber o roteiro do Lar de Teresa, é só entrar também, Lar de Teresa, e vai saber as diversas casas. Tem outros nomes, mas todos são Lar de Teresa. Continue ouvindo o nosso Cultura Espírita, com o nosso professor César Reis e a doutora Saruí. Muito bem, o espiritismo é comportamental, né? E são muito boas essas perguntas que o nosso Odeto de Carvalho Jimenez da Gávea está nos mandando, porque elas são muito, muito comportamentais, né? Então, diz ele assim, viu, sabe, para você, há pouco tempo, por causa de uma atitude precipitada, emitir um juízo de valor negativo contra uma pessoa. Olha aí, comportamento. Alguns dias depois, percebi que havia cometido uma injustiça e me desculpei. Né? A pessoa aceitou as desculpas, mas sei que ficou uma ponta de mágoa. Como posso eliminar isso? Ô César, dentro dessa visão comportamental que você falou, que o Espiritismo, de uma forma extremamente evoluída, cerca, né? Só essa pergunta aqui daria uma palestra. É verdade. É verdade. Porque, primeiro, ele cometeu um juízo de valor negativo. Segundo, reconheceu que errou. Isso. Terceiro, pediu perdão. Quarto, recebeu, mas sempre dentro da natureza humana fica um restinho lá. Isso aí. Né? E ele está querendo exatamente como é que ele resolve esse restinho. Né? Olha, eu creio que uma etapa, como eu estava dizendo, eu creio que uma etapa difícil já foi vencida. Você, ouvinte, reconheceu o erro. Um juízo de valor negativo pode causar devastações muito grandes na reputação das pessoas. Assim como nas famílias delas, no trabalho, enfim, nos seus meios sociais. Portanto, a reparação ela deve ser feita da melhor maneira possível e que não deixe dúvidas quanto à sinceridade de que deve se revestir. Então tem que haver sinceridade tanto por parte de quem pede o perdão como também de quem concede esse perdão. Pedir perdão e reparar o erro exige coragem de quem o faz. Mostra que o senso de justiça se torna maior que a pretensa impunidade por uma injustiça não reparada. O Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, nos ensina que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Assim sendo, a reparação moral que toda injustiça exige começa dentro de nós, através da demonstração sincera do nosso arrependimento. O tempo, esse grande amigo e conselheiro, é que vai mostrar o quanto estamos sendo sinceros em nossas atitudes. E isso só é possível através dos exemplos que pudermos dar na prática do bem. A vida há de se encarregar de apresentar-lhe novas situações. E nessas horas, meu caro, você poderá exemplificar o real aprendizado do seu coração.
Então, você cumpriu o seu papel de pedir o perdão. A pessoa injustiçada cumpriu também o papel dela de perdoar. Agora, se ficou alguma mágoa, se ficou algum resquício de alguma coisa, vai ser a convivência, vai ser o dia a dia e principalmente você demonstrando, exemplificando a sua sinceridade é que vai dissipar essa mágoa que eventualmente ainda possa restar. Não, nós vemos pela continuidade, eu vou mostrar aqui para você daqui a pouco, que, na verdade, pesou, né? Pesou no companheiro. Ele pergunta o seguinte: gostaria de estender mais um pouco a minha pergunta. Embora eu tenha pedido desculpas à pessoa que prejudiquei, sinto-me desconfortável. E já me disseram que isso é sentimento de culpa. Aí ele pergunta: isso nunca vai desaparecer? Pois é. Ele está pesando, né? Ele está preocupado com isso, né? Olha, meu amigo, o sentimento de culpa é um dos inimigos do prazer de viver. A culpa, ela conduz à baixa autoestima, ao pessimismo, ao medo e à autopunição. Quando culpada, a pessoa foge da felicidade porque não se considera digna de desfrutá-la. Como já foi dito, é o paciente serviço no bem que exige uma permanente reparação através do trabalho consciente. O sentimento de culpa ele vai desaparecer, sim. Não é um mal permanente, mas só será deslocado na medida em que valores positivos o forem empurrando para fora da sua vida. Enfrente com coragem as causas da culpa. Você pode e deve fazê-lo. Nós temos que entender que nós somos imperfeitos, né? Pois é. Então, mas também temos que entender que nós somos perfectíveis. Então nós fracassamos, falhamos, mas vamos melhorar, desde que haja aquela vontade efetiva, como você falou bem, né? De trabalhar para reparar esse passado. Bem, finalmente o nosso companheiro Odeto, lá da Gávea, né? Ele faz uma pergunta também muito interessante, veja só. Minha esposa comprou um livro espírita e depois foi informada de que o livro não era espírita, e sim espiritualista. Qual é a diferença? Isso aí me faz lembrar aquela... tem um já desencarnado, mas um filósofo, matemático inglês, dramaturgo. O nome dele era George Bernard Shaw. O Bernard Shaw ele dizia o seguinte: todo homem inteligente pode ser bonito, mas nem todo homem bonito é inteligente. Então, a história do espírita e espiritualista, um pode ser a outra, mas a outra não pode ser esse um, né? Olha, meu amigo, a produção literária ligada às questões espíritas é uma atração editorial muito grande devido à demanda crescente. Isso significa que muitas vezes podem surgir livros sem qualidade doutrinária apenas com o objetivo de lucro pelas vendas a pessoas desavisadas. É, portanto, preciso cuidado. E quando se desconhece o assunto, é importante pedir a opinião de pessoas que conheçam. Agora, quanto ao livro ser espiritualista, quer dizer que o assunto é ligado a coisas que abordam questões espirituais. O budismo, a teosofia, por exemplo, e que não são espíritas, assim conhecidos os livros orientados pela codificação de Allan Kardec. Perfeito. Quer dizer, na verdade, existem muitos livros espiritualistas. Os livros espíritas são espiritualistas, mas tem uma tipificação, são orientados pela codificação de Allan Kardec. Enfim, é isso mesmo, né? Terminamos assim esse nosso bloco, esperamos ter respondido adequadamente as perguntas do nosso irmão, que são de interesse geral, certamente. Vamos agora nos preparar para a nossa internet do bem com o nosso querido Geraldo Cardoso. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central.
o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona, Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur. Dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de Maio, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, a mensagem que selecionamos para hoje ainda procura homenagear a mulher no mês a elas dedicado. É de autoria de Carlos Drummond de Andrade, que assim se expressa. As mulheres são fantásticas. A mãe e o pai estavam assistindo televisão quando a mãe disse: "Estou cansada, já é tarde, vou me deitar." Foi à cozinha fazer os sanduíches para o lanche do dia seguinte na escola. Passou água nas taças das pipocas, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte. Confirmou se as caixas dos cereais estavam vazias, encheu o sucareiro, pôs tigelas e talheres na mesa e preparou a cafeteira do café para estar pronta para ligar no dia seguinte. Pôs ainda umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro, pregou um botão que estava faltando, guardou umas peças de jogo que ficaram em cima da mesa e pôs o telefone no lugar. Regou as plantas, despejou o lixo e pendurou uma toalha para secar. Bocejou espreguiçando-se e foi para o quarto. Parou ainda no escritório e escreveu uma nota para o professor do filho. Pôs no envelope junto com o dinheiro para o pagamento de uma visita de estudo e apanhou um caderno que estava caído debaixo da cadeira. Assinou um cartão de aniversário para uma amiga, selou o envelope e fez uma pequena lista para o supermercado. Colocou-os ambos perto da carteira. Nessa altura, o pai disse lá da sala: "Pensei que você tinha ido se deitar." "Estou a caminho", respondeu ela. Pôs água na tigela do cão e chamou o gato para dentro de casa. Certificou-se de que as portas estavam fechadas. Espreitou para o quarto de cada um dos filhos, apagou a luz do corredor, pendurou uma camisa, atirou umas meias para o cesto de roupa suja e conversou um bocadinho com o mais velho, que ainda estava estudando no quarto. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte e arrumou os sapatos. Depois, lavou o rosto, passou creme, escovou os dentes e acertou uma unha quebrada. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse: "Vou me deitar." E foi, sem mais nada. Notaram aqui alguma coisa de extraordinário? Ainda perguntaram por que é que as mulheres vivem mais. E são tão maravilhosas, porque são mais fortes, feitas para resistir. Envie isto às mulheres fantásticas que conhece. Elas vão adorar. Meus amigos, que seria dos lares se não fossem as mulheres? Aqui nos despedimos com votos de muita paz a todos. Às nossas caras ouvintes, enviamos os mais respeitosos cumprimentos e votos de uma vida longa e saudável.
Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central: o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona, Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur, dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de maio, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e o nosso reencontro para divulgarmos as atividades do ICEB neste próximo sábado. Olha, nós estamos estudando Doutrina Espírita e Mediunidade com o professor Silvio Portugal. E estamos esperando você para termos uma nova turma de Esperanto. Anote o nosso telefone: 2224-0736. 2224-0736. Nós gostaríamos de lembrar a você que nós estamos num novo endereço. O ICEB hoje está nas dependências do Grupo Espírita Regeneração, Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. Lembro-lhe que a entrada do Regeneração fica praticamente em frente ao portão 5 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. No próximo sábado, às 14h, teremos a presença do médico José Henrique Rubim, estudando os pensamentos de Joana de Ângeles. Vale lembrar que todo esse trabalho do José Rubim, da Luzia Matias e de todos quanto tratem sobre os pensamentos de Joana de Ângeles tem a supervisão do nosso querido amigo e psiquiatra espírita Jorge André dos Santos. Vale lembrar, às 3h45 teremos ainda uma rodada dupla com o médico José Henrique Rubim com o tema A Arte de Cuidar, decodificando os sintomas, linguagem do corpo. Imperdível no próximo sábado. José Henrique Rubim, às 3h45 no ICEB. E o tema, A Arte de Cuidar, decodificando os sintomas, linguagem do corpo. No próximo sábado, no ICEB, estaremos esperando a sua visita. E no destaque da revista Cultura Espírita de hoje, nós vamos fazer uma lembrança de um momento especial que a Ana Guimarães registrou para nós em Cartas de Mãe. Conta-nos a Ana Guimarães, na sua Crônicas de Família deste mês, maio de 2016, que ela recebeu uma carta de uma mãe que houvera perdido o marido num acidente trágico e o próprio filho. Qual não foi o seu trauma emocional quando um jovem policial veio dar a notícia a ela que o seu filho também havia falecido. E então ela ficou desnorteada e nos conta num trechinho especial exatamente assim a Ana Guimarães. Convidada que foi, ou convidada ela que foi, a visitar um centro espírita, de início pensava encontrar à própria porta o filho. Decepcionou-se, mas não perdeu a esperança. Filho amado, abre aspas, eu não me encontrei contigo ainda. Não me dirigiste a tua palavra ainda. Todavia sei que estás vivo e que em algum lugar nos encontraremos quando também me libertar do corpo físico. Não tenho mais pressa, filho querido. Há tanto que se fazer por aqui, que sou agora espírita, compreendendo as inúmeras chances que a vida e Deus
nos oferecem como aprendizado. Belíssimo testemunho de fé e de vivência. Continua Ana Guimarães. Ela nos conta: ainda sinto saudade de tua ausência. É e será sempre um grande vazio dentro de mim. Todavia, já posso olhar o teu retrato, filho querido, sorrir para ti e dizer, com a mesma ternura que me despedia de ti à noite, ao agasalhar-te e beijar-te na cama: boa noite, amor de minha vida. Durma bem e até amanhã. Que belíssimo! Na revista Cultura Espírita de maio 2016. E se você tem um smartphone, se você tem um tablet, você está plugado na internet, basta digitar TV ICEB e você estará online conosco ou através do nosso portal iceb.org.br. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita. Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central: o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona, Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur. Dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de maio, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita,